O Evangelho de Mateus, capítulo 17, versão fácil de ler. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus chamou a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou para um alto monte para poder ficar sozinho. Ali, Jesus se transfigurou diante deles, e o seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias também apareceram diante deles, e ambos começaram a conversar com Jesus. Pedro então disse a Jesus: "É bom que nós estejamos aqui, Senhor. Se quiser, eu posso construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias." Pedro mal tinha acabado de falar, quando uma nuvem brilhante apareceu e os envolveu. E da nuvem também vinha uma voz que dizia: "Este é o meu filho. Eu o amo muito, e ele me dá muita alegria. Ouçam-no." Quando os discípulos de Jesus ouviram aquilo, ficaram com tanto medo que caíram de bruços. Jesus então aproximou-se e, tocando neles, disse: "Levantem-se, não tenham medo." Quando eles olharam, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus disse aos seus discípulos: "Não digam nada a ninguém a respeito do que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos." Então os seus discípulos perguntaram: "Por que os professores da lei dizem que Elias deve vir antes de Cristo?" E Jesus lhes respondeu: "De fato, Elias virá e colocará todas as coisas em ordem. Eu, porém, lhe digo que Elias já veio, e não o reconheceram. Ao contrário, eles fizeram com ele o que quiseram, e agora tratarão o Filho do Homem exatamente da mesma maneira." Então seus discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando voltaram para junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus e, ajoelhando-se aos seus pés, disse-lhe: "Senhor, tenha piedade do meu filho, pois ele é epilético e sofre terrivelmente. Ele frequentemente cai no fogo ou na água, e eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo." Jesus então lhe disse: "Gente sem fé e desviada, até quando terei de ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui." Jesus deu uma ordem e o demônio saiu do menino, e no mesmo instante ele ficou curado. Os discípulos de Jesus aproximaram-se dele, em particular, e lhe perguntaram: "Por que nós não fomos capazes de expulsar aquele demônio?" E Jesus lhe respondeu: "Porque a sua fé é pequena. Digo a verdade a vocês: se a sua fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele iria. Nada lhe seria impossível." Mais tarde, os discípulos de Jesus se reuniram na Galiléia. Nessa ocasião, Jesus lhes disse: "O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará." Ao ouvirem aquilo, os discípulos de Jesus ficaram muito tristes. Quando Jesus e os seus discípulos entraram na cidade de Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto do templo se aproximaram de Pedro e lhe perguntaram: "O professor de vocês não paga o imposto do templo?" E Pedro respondeu: "Sim, paga." Pedro foi para a casa onde Jesus estava, e antes que pudesse falar, Jesus lhe perguntou: "Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos e taxas? Dos seus próprios filhos ou dos estranhos?" E Pedro então lhes respondeu: "Dos estranhos." E Jesus lhe disse: "Os filhos, então, estão isentos. Nós, porém,
Não queremos ofender as autoridades. Por isso, vá até o lago, jogue o seu anzol e puxe o primeiro peixe que você pescar. Na boca dele você encontrará uma moeda que dará para pagar o seu imposto e o meu. Pegue-a e entregue a eles por mim e por você. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!